Olá, nós vamos dar início agora a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema do uso da cidade, do direito à cidade, né? Uma questão que já se apresentava como delicada antes da pandemia, dada a segregação espacial, né, a carência de serviços públicos, principalmente na periferia, né, e agora com o isolamento imposto pela pandemia, né, nós precisamos tratar do tema o direito à cidade e o isolamento social. Para isso, nós convidamos dois especialistas, né, que estão aqui conosco, que eu quero agradecer a presença, a Daniele Klinkovitz, que é arquiteta, é coordenadora geral do Instituto Polis. Muito obrigado, Daniela, por estar aqui. E o Márcio Black. O Márcio Black é cientista político, é coordenador na Fundação TID Setúbal, né, e tem uma larga experiência na área de cultura e projetos sociais. Muito obrigado também, Márcio, por estar aqui. Eu agradeço. E vamos começar então o nosso papo com a pergunta: o que o isolamento social afeta o direito à cidade? Vamos começar com a Daniele? Daniele, por favor. Vamos lá. Bom, eu acho que o isolamento ele traz alguns desafios para o direito à cidade, né? Um primeiro desafio é identificar quem tem direito ao isolamento, né? Hoje em dia a gente passa a falar no direito ao isolamento. Então, quem discute direito à cidade já vem discutindo há muitos anos as questões das desigualdades territoriais, as desigualdades que a gente tem na cidade, que de certa forma vem à luz nesse momento, mostrando que recomendações tão básicas como as recomendações da OMS não são tão básicas assim num cenário de tanta desigualdade como a gente tem, né, no Brasil. Então, no Brasil, não são todas as pessoas que têm casas com infraestrutura adequada para o isolamento, né? Muitas pessoas moram em casas de pouquíssimos metros quadrados, 10, 15 metros quadrados, em 15 pessoas, 10 pessoas, né? Como se isola nesse cenário, né? Como se lava a mão cotidianamente num cenário onde um percentual grande da população não tem água, ou tem água intermitente, chega água só algumas vezes por semana. E como se isola uma população que tem que sair para trabalhar, que tem um trabalho informal majoritário na nossa comunidade e que não tem apoio do governo suficiente para que fique em casa isolado, né? Então, acho que esse é um primeiro desafio que depois a gente pode aprofundar mais a discussão. Um segundo desafio é o desafio de todas as violências que também a gente vem falando, né? Então, as pessoas que sofrem violência de gênero, por exemplo, a gente tem visto aumentar no Brasil a violência contra mulheres e contra a população LGBT, porque nesse momento estão isolados com seus agressores, né? Então, esse também é um desafio importante, é um desafio do direito à cidade, de cidades acolhedoras e que acolham essas pessoas que são vítimas de agressão. E acho que tem um terceiro desafio que é muito importante, que é a não possibilidade de convivência nos espaços públicos, né? A gente defende muito a convivência nos espaços públicos, porque inclusive é um lugar onde a gente vai aprender a lidar com esses conflitos e com as diferenças, né? O espaço público, ele é feito para isso, para tornar a cidade cada vez mais acolhedora, e nesse momento a gente tem uma restrição aí ao espaço público, né? Então as pessoas muitas vezes, inclusive que moram em moradias muito precárias, têm como a rua a extensão do seu lar e dos seus afazeres, do seu modo de vida cotidiano. E hoje em dia elas estão cerceadas desses espaços, né? Então o espaço da habitação passou a ser o único espaço possível de onde as pessoas estão e nem sempre é possível que todas as suas atividades e a convivência seja possível dentro do espaço doméstico. Bom, Márcio, qual é a sua opinião? Me conta. Bom, eu vou primeiro agradecer o convite, Silvio. É uma honra para mim estar com vocês aqui, estar com a Dani, que é
uma referência aí, né? E o Instituto Polis, que é uma escola, e vocês também, que estão aí há um tempão, como uma referência para a gente. Eu acho que, complementando o que a Dani traz, assim, e pegando o fio pela convivência no espaço público, eu acho que a cidade de São Paulo, ela foi vivendo um aprendizado desde o final dos anos 90, que girava muito em torno da presença justamente no espaço público, né? A gente, aí com a chegada de virada cultural, as festas de rua, o carnaval que veio crescendo nos últimos anos, pegando aqui os eventos culturais, mas também os movimentos de mobilidade, de horta urbana, movimento Boa Praça, né, que é de ressignificar e reorganizar as praças e espaços públicos. Quer dizer, São Paulo estava aprendendo a lidar com esse lugar. E esses lugares também, eles funcionavam como um espaço de discussão política, como a Dani mesmo traz, assim, a convivência, né, de sociabilidade para lidar com a diferença, mas também era onde essas agendas elas foram sendo aprimoradas ao longo dos anos. E a gente vinha no movimento crescente aí, desde, sei lá, a Dani pode até me comentar depois, mas desde o final dos anos 90, passa aí, né, 2002, passa pela gestão do Kassab, com alguns ruídos ainda, cresce muito, né, gestão Haddad ali, é o momento em que esses movimentos realmente ganham muito espaço, e aí, de repente, a gente zera, né? Já sofre ali no começo da gestão Dória reveses muito grandes, mas a gente ainda tem o espaço público como esse espaço para disputa, né? Esse espaço para construção política. E aí a gente volta para os marcos lá de trás, quer dizer, a gente tem uma dupla segregação, né? A classe média já vivia segregada, isolada nos seus prédios e condomínios e tudo mais, circulando pouco de maneira livre pela cidade. E aí a gente tinha também essa segregação, essa cisão centro e periferia, né? Assim, a gente tinha a grande esperança de que a gente estava conseguindo já sinalizar para a superação dessas cisões, dessa segregação. Depois de 2013, né? Vem todo esse contexto político que começa a interromper esses processos e agora a pandemia que meio que praticamente soterra de fato isso. Eu acho que Perdão, termina. Imagina, pode ir, era por aí mesmo. Não, eu vou trazer agora uma crítica do Milton Santos aos arquitetos. Não todos, Bom, evidentemente, né? Mas ele fala assim: esses arquitetos confundem tudo. Eles acham que a cidade é o conjunto de edifícios e de vias públicas, né, que compõem o espaço. Eles não entendem que a cidade é a relação entre as pessoas e os grupos sociais, né? É essa cidade que determina o resto, né? Como é que nós poderíamos pensar uma mudança numa cidade que já é segregada profundamente? Hoje em dia você tem os condomínios fechados, você tem os prédios que não deixam entrar ninguém, você tem as ruas que vão botando aquelas porteiras de entrada, e você tem uma periferia abandonada, não é? Quer dizer, como é possível discutir a questão do espaço público num cenário assim? Eu concordo com o Milton Santos, sou arquiteta, mas busco sempre o meu título de urbanista também, né? Os arquitetos são formados em arquitetos urbanistas no Brasil, e a ideia é justamente pensar isso, né? Como o construído constrói o vazio e o lugar do encontro, né? Acho que essa é a principal questão da cidade, né? E eu acho que isso que o Black falou é muito importante. Eu acho que é um movimento que a gente tem visto, não só em São Paulo, mas a gente tem visto em muitos lugares, em grandes cidades no Brasil, que é uma retomada do espaço público pelo cidadão, né? É o entendimento de que o espaço público é do cidadão. Por muito tempo no Brasil, a gente teve uma concepção de que o espaço público era do poder público, né? Uma concepção totalmente equivocada, inclusive sobre o que é poder público, né? Sobre o que é o Estado e o poder público.
É, e tem tido uma retomada e uma identificação maior da população com os espaços públicos e com a possibilidade de convivência, né? Eu acho que a gente tem que separar muito, inclusive, o que são serviços públicos, equipamentos públicos e o que é a vivência cidadã, né? Obviamente, a gente precisa de uma infraestrutura nos espaços públicos, precisa que eles sejam construídos adequadamente, que eles tenham segurança para o cidadão, mas a possibilidade de estar nesses espaços também é criado pela convivência cidadã todos os dias, né? Então, a gente vê, por exemplo, as periferias do Brasil todo. São periferias muito precárias, que têm um déficit de serviços muito grande, mas que têm, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, mostrado uma efervescência cultural e uma possibilidade de uso do espaço público como uma arena, um lugar de expressão e de mostrar que aquele lugar não é um lugar só de ausências, pelo contrário, é um lugar de potência muito grande, que é um ensinamento para o resto da cidade, inclusive, né? E que tem vindo como ensinamento. Acho que o Black tem muito a falar sobre isso, ele é uma liderança importante nesse movimento, inclusive, em São Paulo. Né? Então, acho que tem possibilidades, obviamente, o Estado tem que contribuir com isso e possibilitar, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma polícia que persegue os lugares mais populares, precários e que impede a população de ir para a rua e de usar os espaços públicos, a gente está tendo um cerceamento dessa possibilidade de apropriação desses espaços. Ou quando a gente não tem infraestrutura adequada nesses espaços, né? Mas o que a gente vê sempre é que tem uma potência da população que quer sobressair a isso, a falta de infraestrutura, a falta de serviço e a falta de possibilidade de estar nesses lugares. Vamos tratar desse assunto, mas eu queria, inclusive, introduzir um outro elemento, né? Na discussão do espaço público, da democratização, entra uma agenda que é nova e que, a meu ver, ela precisa ser mais refletida e aprofundada, que é a agenda da construção dos bens comuns. Como se a sociedade fosse homogênea e só está faltando a vontade de todo mundo de criar o raio do bem comum, né? Quer dizer, o conflito some nesse discurso, né? Então eu queria me dirigir ao Márcio dizendo assim, Márcio, você que tem toda essa experiência, esse acompanhamento, né? Como é que você vê a expressão do conflito na cidade hoje em dia? Como que posso pegar por isso? Bom, o conflito, assim, onde seres humanos se encontram, o conflito existe, né? E a gente vai criando mecanismos para poder na verdade, negociando isso. Vamos pegar, e como isso aparece como criação de comum, né, justamente nesse lugar que a Dani traz. Como se constrói a relação do espaço público nas periferias, porque isso a Dani traz lá no começo. Os espaços são contíguos, tal, você não tem muito para onde ir, a rua vira realmente uma extensão do que é a casa. Então, nas periferias, as pessoas já têm o hábito de ocupar muito a rua. Um vizinho está lavando o carro, o outro está fazendo churrasco, o outro põe a cadeira ali de praia e vai tomar uma cerveja. E isso já virou ali um encontro que é onde as pessoas trocam. Eu cresci na favela onde a gente abriu lá em Osasco e era isso. Você vai para a rua, você senta no quintal. É uma prática comum. Essa é uma experiência que já está difundida e já acontece. Mas também é onde vão acontecer as brigas, vão acontecer o conflito, é a música de um que vai incomodar o outro. Mas eles estão numa relação de solidariedade e confiança que acabam resolvendo. Às vezes descamba para uma violência ali, mas, enfim, a construção daquele espaço como um bem mesmo, ele passa pela resolução desses conflitos. E as pessoas ali são legítimas para resolver isso. Quando a gente vem para as regiões mais centrais, que a gente fala de festa de rua, carnaval, virada cultural, o que está acontecendo é quase como se fosse o primeiro contato das pessoas com a rua. Porque a gente veio de uma cidade que era completamente segregada, e aí, de repente, as pessoas passam, não, eu posso ocupar a praça. São Paulo tinha uma bizarrice, até um tempo atrás, eu moro aqui em Perdizes, isso acontece ainda. Tem praça com grade,
com horário que abre e fecha, e praça sem banco. Tem muita praça sem banco. Que é praticamente um espaço de passagem. Quer dizer, então a relação para essas pessoas que estão na região central, vira, na verdade, a experiência. Aonde aparece o conflito aqui nessa relação? É o momento em que a periferia encontra o centro. É muito o que acontece em virada cultural, é muito o que acontece em carnaval. Você percebe essa cisão que existe na cidade nesses momentos em que os encontros são propiciados. E eles também vão se resolvendo de certa maneira. Voltando para como se organiza na periferia, a gente pode pegar assim, o fenômeno das ocupações culturais. Quer dizer, coletivos de cultura dos territórios que ocupam equipamentos públicos que estão fechados há muito tempo. É o caso do Quilombac lá em Perus, é o caso da ocupação Hermelino na Zona Leste, e tem uma ação quase 16 hoje pela cidade. Eles constroem ou ocupam aquele espaço, conseguem produzir os seus bens culturais, conseguem distribuir isso entre a comunidade, são validados na relação com essa comunidade, e os conflitos que inicialmente apareciam, por exemplo, com os comerciantes, eles vão se resolvendo ao longo, conforme essa experiência vai se concretizando também. Vou pegar o caso da ocupação Hermelino, porque eles ficam do lado de uma Casas Bahia, que é bem ali no centro de Hermelino. O que acontece? A Casas Bahia olhava com desconfiança, porque são jovens negros do lado do comércio e tal, isso pode criar um problema, afastar os consumidores. E hoje eles são os principais parceiros da ocupação Hermelino, porque eles perceberam que aquele trecho ali ficou mais seguro depois que a ocupação passou a existir. E assim, eles não abriam de domingo e passaram a abrir a loja de domingo. Uhum. Porque era um espaço que tem circulação, que está ocupado. Esses conflitos eles vão acontecer, e a gente estava... Eu vou ficar aqui porque eu estava muito no movimento de esperança mesmo antes de acontecer essa história toda, que a gente estava caminhando justamente para os lugares de resolução desses conflitos. Existem conflitos maiores, sempre vão existir, mas esses de convivência, sabe, entre moradores, ocupações, comerciantes, as instâncias para essas resoluções estavam começando a acontecer. Eu acho importante esse tipo de esclarecimento que você dá, mas eu quero complicar um pouco a situação, né? Quer dizer, eu estou achando que a gente teria que refletir, por exemplo, a questão da distribuição da água na cidade, né? Tem bairros que não falta nunca água. E tem bairros que sempre falta água. Eles regulam para que tenha água em alguns dias e em outros dias não. Isso aí é um elemento definitório de como você trata o cidadão na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Quer dizer, nós estamos falando de conflito aí também ou não? Com certeza, né, Silvio? A gente está falando que para o Estado, para o governo, existem classes de cidadãos, né? Existem tipos diferentes de cidadão. Então, tem um tipo de cidadão que, por exemplo, agora consegue seguir as recomendações da OMS, que tem uma casa e que tem água todos os dias, qualquer hora que eu abro a minha torneira, tem água para que eu possa lavar a mão. E tem uma parte dos cidadãos que não tem, e que não tem uma parte, porque não tem infraestrutura ainda colocada, mas uma parte, inclusive, não tem por decisão política da concessionária, que fecha a pressão para que a gente não tenha perdas, né? Então, desde que a gente teve há alguns anos, no começo dos anos 2000, o racionamento, a gente teve uma grande crise hídrica em São Paulo, se tomou essa medida de diminuir as perdas e com isso se diminui a pressão, que faz com que nos bairros mais centrais, onde a população tem mais renda, às vezes inclusive tenha uma certa intermitência de madrugada. Mas essa intermitência de madrugada nos bairros mais consolidados se torna uma intermitência de dias em alguns bairros periféricos, né? E a gente continua vendo isso nesse momento de pandemia.
Então, a gente está tendo uma discussão no Instituto Polis, com outras organizações, com a Prefeitura e o Governo do Estado, para que abram as torneiras da pressão, para que toda a população possa ter água. E que sejam, por exemplo, construídas cisternas nos lugares onde não chegam água, né? Para que a gente tenha ali a água constante nesse momento. Então, isso é muito preocupante, porque você tem toda a razão. A gente tem uma defesa da cidade como um bem comum, mas a cidade ainda não é um bem comum. A gente ainda tem muita gente que não tem direito a quase nada da cidade, né? Então, a gente tem muitas cidades, uma cidade como São Paulo, que tem 13 milhões de habitantes, são muitas São Paulos, né? Então, quando a gente está tratando num cenário como esse de pandemia, a gente, inclusive acompanhando os dados da extensão da infecção e dos óbitos da pandemia, a gente também vê isso. A gente vê que tem cenários muito diferentes. Na zona mais consolidada e mais rica da cidade, a gente tem dados muito parecidos com as cidades ricas europeias. Então, o grupo de risco, as pessoas que vêm a óbito no centro consolidado de São Paulo, é o mesmo tipo de grupo de risco que a gente viu na Inglaterra, na Itália, na Espanha. E só que na nossa periferia a gente está vendo que o grupo de risco não é mais o grupo de risco de idosos, né? A gente está vendo que a precariedade está disseminando o número de mortes em São Paulo, reduzindo a idade e transformando o grupo de risco em outro padrão, não mais no padrão europeu que a gente vinha acompanhando do começo da pandemia, né? Isso diz para a gente que a gente tem muitas cidades dentro dessa cidade e que para a gente garantir essa cidade como bem comum, a gente tem um longo caminho pela frente. Ao mesmo tempo, eu acho que isso traz à luz uma discussão que a gente tenta trazer há muitos anos, né, e que agora está muito evidente, e que talvez seja uma oportunidade para a gente mudar os padrões, né, mas a gente tem que perseguir essa oportunidade. Então, mas nós vamos tratar de algumas questões que dialogam com o direito à cidade, né? Nós já estamos tratando do espaço da moradia, nós tratamos do acesso à água, né? E outro elemento importantíssimo, né, é a questão da segurança pública, né? Segurança de todos para poderem viver com a janela aberta, dormindo com a janela aberta, para não se preocupar com o estranho que se aproxima, não é? Quer dizer, e essa segurança, nos bairros de classe média, você tem uma polícia que fica patrulhando lá, né? E fica apenas cumprindo esse dever de estar presente, sinalizando que há segurança, né? Já na periferia não é bem assim. Nós estamos assistindo, inclusive, esses dias, né, uma violência inaudita, um assassinato de jovens nas favelas, né, pela polícia. Márcio, como é que você vê esse conflito no campo da segurança? Eu acho que aqui fica também muito claro, assim, que é isso, são cidades desiguais, né? A Dani trouxe muito bem isso. A gente não é, quando eu falo da produção do Comos nas periferias, como as pessoas vão desenrolando ali, não é querendo romantizar demais e achar que vivemos num cenário perfeito. Primeiro tem a cidade, né? O governo trata os territórios de maneira desigual. A gente vê pela distribuição de recursos e tudo mais. É quase como se fossem duas cidades. A Rede Nossa São Paulo traz muito bem lá, né? Quando ela traz lá a idade média ao morrer, né? Que é um indicador que eles traçam, você tem aí, uma diferença de 23 anos de expectativa de vida na mesma cidade, num espaço de 20 e poucos quilômetros. É uma cidade extremamente desigual. Aí você bota em cima disso um recorte que é um recorte que é racial. Quer dizer, as pessoas negras, eu acho que o mapa da desigualdade também traz muito bem isso. A maior parte da população negra está concentrada nesses territórios e a maior parte de registros de violência contra essas populações acontecem justamente na região central. Existe aí, então, esses marcadores, eles estão muito claros, né? Vamos pegar aqui, assim, quem pode imaginar que em tempos de pandemia, operações policiais vão acontecer dentro de territórios?
Assim, qual que é o objetivo dessas operações policiais? Sabe? A gente, há 2 semanas, começou a chegar vídeo para mim da favela do Moinho. Você fala para as pessoas, fiquem em casa. Elas já não têm as condições mínimas que a Dani trouxe. Não tem água, não tem ventilação. São barracos de madeira ali compensado de 5 por 5. Não tem saneamento básico, não tem nada. Mesmo assim, as pessoas estão ali, tentam se dispor a fazer isso daí. Aí, o que você faz? Chega jogando bomba. Então, existe um olhar para a cidade e também que é realmente diferente. Ninguém se sente seguro assim. Eu acho que uma pessoa negra hoje, eu moro em Perdizes, eu não me sinto seguro com a polícia. Porque a polícia, ela olha para mim aqui, eu sou uma ameaça. Ela me identifica, pelo marcador racial, ela me identifica como uma ameaça. Então, existem essas várias São Paulo que estão acontecendo aí o tempo inteiro se sobrepondo. Você passa agora na Praça Princesa Isabel, tem um monte de morador de rua lá rodeado pela polícia. As pessoas que moram na rua continuam morando na rua. Então, a segurança, que na verdade, para puxar, na verdade, quando você trouxe lá atrás o lance dos conflitos, é entender, esses conflitos, eles são resolvidos onde? A gente está falando de um ano agora que tem eleição. Quer dizer, você tem os movimentos organizados que estão conseguindo tocar isso nos territórios, mas existem vários aspectos e várias disputas que não podem ser feitas só lá. Elas precisam ser feitas em outros lugares. Aí você pega a composição da Câmara Municipal e deixa muito claro para quem eles estão trabalhando. Eles trabalham para eles mesmos, são 55 vereadores, a maior parte deles mora na região central e eles vão distribuir recursos entre eles. Quer dizer, também passa por essa disputa, né? Que eu acho que é uma disputa que a gente vai fazer esse ano, entendendo que, política pública passa pelo executivo e legislativo. E é uma disputa que também os territórios precisam fazer para poder pensar aí, vamos supor assim, que a grande meta seja a inversão de prioridades hoje na cidade de São Paulo. Uhum. Os investimentos precisam ser prioritariamente feitos nas periferias. Porque o que a gente está vendo agora durante a pandemia assim, é inominável, não tem... De fato, eu acho que a pandemia escancarou a desigualdade na cidade de São Paulo, assim como em outras cidades. Olha para Manaus, né? Olha para Fortaleza, são áreas que também têm um déficit enorme de saneamento básico, são áreas de concentração de favelas. A CUFA, por exemplo, a Central Única das Favelas, ela identifica 5.000 favelas no Brasil inteiro, né? Que são onde a infraestrutura é precária e onde a população empobrecida, não é mais pobre, é que se empobreceu, foi expulsa, né? Então, realmente, nós temos um espaço segregado, um espaço dividido. Mas isso é um pouco uma questão natural, é próprio do capitalismo ou é uma perversidade dos nossos governantes? Eu queria que vocês explicassem um pouco isso, né? Agora você... Agora eu vou pegar. É, é. Bom, acho que é impossível dizer que é natural, né? A desigualdade é construída e a cidade é construída, né? Eu acho que muitas vezes a gente escuta, né, e tem reproduzido a narrativa de que é natural, né? Tem pessoas que têm mais renda, pessoas que têm menos renda, e a cidade, o capitalismo é isso mesmo, é uma selva de pedra que salve-se quem puder, né? Primeiro, isso não é verdade. A cidade é produzida, né, por cada um de nós e pelo Estado, né, e pelo capital. Então, a gente tem que entender primeiro como a cidade é produzida e que o Estado é fundamental para regular a produção da cidade, né? Então, isso que o Black estava falando, hoje, esse ano, a gente está no ano de eleição municipal, que é onde a gente vai eleger as pessoas que vão estar no poder sobre as decisões da cidade, né? Tanto o legislativo quanto o executivo. E tem uma disputa enorme, né? A disputa ela não está só na rua, né? Ela está no legislativo, no executivo, que o capital, o grande capital, o capital imobiliário, por exemplo, está ali disputando o tempo inteiro. A gente agora vai fazer 4 anos dessa prefeitura, dessa gestão, e essa gestão já entrou
no poder dizendo que ia mudar o plano diretor, porque o plano diretor traz uma série de impedimentos ao mercado imobiliário e tenta criar um certo equilíbrio nessa cidade, na construção dessa cidade, na diminuição das desigualdades, né? Então a gente tem uma disputa muito grande que passa pelo executivo e a gente tem um problema pelo executivo e legislativo, e a gente tem um problema muito grande, que é quem está representando e quem está nos lugares de poder que decidem sobre a cidade. Isso é fundamental, né? Então, a gente tem pouquíssimas prefeitas no Brasil, por exemplo. A gente tem menos de 15% de prefeitas no Brasil. Então, a gente tem toda uma política que é fundamental pensar a política de gênero. Por exemplo, a política de mobilidade no Brasil, de forma geral, é pensada para homens brancos, né? Para o tipo de trajeto que os homens brancos fazem. Então, as mulheres negras, elas estão extremamente prejudicadas nesse tipo no seu trajeto cotidiano e obviamente, uma disputa, né, hegemônica de quem está nesses espaços de poder. É, e tem também um desconhecimento, inclusive, né, do que são essas vivências dessas pessoas que têm outras categorias. Então, uma defesa que eu faço que é importante é cada vez mais a gente ter representantes que tragam as necessidades das várias regiões e das várias pessoas da cidade, né, para fazer essas disputas, porque se a gente não tem o grande capital, a gente vai ter que disputar por dentro do Estado, né, através dessas representatividades, para que a gente consiga, porque isso é importante também falar. A gente, por mais que a gente esteja numa crise política no Brasil, a gente esteja numa crise de representatividade das nossas instâncias democráticas e republicanas, o Estado ainda regula a produção das cidades. Então, absolutamente nada do que a gente vê na cidade é ocasional. Tudo é uma decisão e uma decisão política que acontece nas cidades. Então, essa nossa desigualdade foi decidida e continua sendo decidida cotidianamente. Márcio, obrigado. Márcio, você estava dizendo que as instâncias de resolução desse conflito é o parlamento, são as eleições, mas o Putnam, por exemplo, Robert Putnam, que é um cientista social norte-americano, já antes do começo desse milênio, ele falava assim, né, em 1996, um texto dele, ele dizia assim, olha, o cidadão comum está se afastando do parlamento, do ato de votar, do ato de escolher seus representantes, porque ele não vê mudança nenhuma. Ele escolhe e a política continua a mesma, né? Como é que você pode apostar num congresso, num parlamento municipal, se essa história também se repete aqui em São Paulo e nas cidades brasileiras? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A Dani trouxe muito bem aí o lance da cidade, como ela é construída, né? O capital tem o seu trecho ali, o Estado regula isso. É, eu lembro que a Sabina Durante tinha um conceito muito bom que ela usava da arquitetura da gentrificação, que era a cidade de mercadoria, né? E de como essa cidade de mercadoria ela organiza os atores e atrizes aí, né? Os corpos. E aí explica muito disso, né? De como se distribui recurso, como você vai lá e distribui a água, como você policia e cria fronteiras aí regulando a entrada e a circulação das pessoas. Vamos lá, São Paulo reduz a frota de transporte público de pelo menos 70% no final de semana. Você passa um recado muito claro, né? O transporte público é para transportar trabalhador em horário comercial. Não é para fazer turismo, saca? Conhecer a cidade, nada disso. E aí no final de semana você fica aí onde tem que estar e a gente manda a polícia para poder regular isso. Enfim, é isso, a cidade de mercadoria regulando como os corpos circulam, se organizam, se distribuem e como os recursos também fazem isso. Então, não me alongar muito, só que a gente faz isso também de uma maneira meio burra, né? Vou pegar pelo lugar assim, do capital mesmo. A gente, mesmo dessa perspectiva, a gente faz um mau uso da cidade. Se você for pegar assim, ó, a capacidade, o potencial econômico que a noite de São Paulo tem e não é explorada comercialmente, sabe? Você olha para Nova York, Berlim,
A capacidade que São Paulo tem, olha o tempo que São Paulo demorou para organizar o carnaval e entender qual era o potencial econômico e turístico de Sacaé, em torno do carnaval. Olha a quantidade de parques que a gente tem, se a gente olhar para Parelheiros, assim, de espaços que poderiam ser explorados comercialmente até. Filho, o papai tá no... É que apareceu uma criança aqui. O papai já vai. Tudo bem, continua. Vamos lá. Enfim, voltando. Como a gente faz, assim, mesmo dessa perspectiva da cidade de mercadoria, como faz errado, sabe? Rotas de cicloturismo que poderiam ser construídas, que ajudariam, inclusive, a fomentar e a fazer crescer a economia local desses territórios. E não acontece. Esse é um lugar. Quer dizer, a gente já está organizando uma cidade, mesmo dessa perspectiva que não é muito boa do capital. Pelo outro lado, a gente também... A Dani, vou ficar me referenciando na Dani, porque ela foi muito certeira quanto a assim. A gente é muito mal representado. Hoje, na Câmara Municipal, não estão representados todos os interesses que existem na cidade de São Paulo. Assim, se a gente faz, se a gente traça, pega três, assim, Oxfam, distribuição de renda, os vereadores eleitos, o perfil de vereador, mapa da desigualdade, você sobrepõe essas três coisas, o cara que está lá, assim, quem detém a renda hoje em São Paulo? É o homem branco, classe média, morador da Zona Oeste. Certo? Onde estão os principais equipamentos da cidade? Concentrados na Zona Oeste. Quem são? Qual é a maioria dos vereadores que estão lá hoje representando a gente? Acho que são 11 mulheres, é isso, Dani? Me ajuda, é que eu não lembro qual a composição. Acho que são só 11 mulheres só que o resto são homens. São esses caras que estão legislando em causa própria. Então a gente tem um duplo movimento, né? A gente precisa primeiro sonhar uma outra cidade, organizar políticas públicas que atendam. E aí essas políticas, isso vai emanar dos movimentos, né? Quais são essas políticas? Que cidade é essa que a gente pode sonhar que atenda, então, a todos esses interesses? E isso precisa se converter em eleições que garantam essa representatividade. Eu acho que, assim, o que você traz, Silvio, são vários desafios. Um é convencer essa galera a ser candidatos, que já é um exercício, porque os movimentos também olham com muita desconfiança para aquele espaço, que é um espaço de captura e realmente, historicamente, cumpre esse papel. Captura lideranças, esvazia movimentos, esse tipo de coisa. Então tem esse desafio. E o outro desafio que é convencer o eleitor a ir votar e votar nesses projetos de cidade. Eu não tenho uma resposta. Eu acho que esses são os desafios que a gente tem daqui para frente. Aí eu acho que entra a importância do coletivo, né? Não é o indivíduo que consegue fazer essas coisas, são os coletivos. E também temos indicações super importantes da solidariedade que vem se desenvolvendo dentro da cidade entre os cidadãos para enfrentar a pandemia, né? Nós estamos vendo doações generosas de pessoas, nós estamos de que dão seu tempo, por exemplo, os voluntários que estão distribuindo cestas de alimentos, né? A gente tem Paraisópolis, tem Heliópolis organizados se defendendo. Eles usam a frase "é nós por nós", porque reconhecem que o Estado não está presente, né? Quer dizer, como é que isso pode se transformar numa questão, numa dimensão, como é que pode ganhar uma dimensão política essa solidariedade? Porque a gente vê a ajuda entre as partes, horizontal, assim, que tem sido fundamental, inclusive com doações importantes de empresas que estão ajudando a enfrentar o que o Estado não está cumprindo, não é? Quer dizer, então a minha pergunta é: se tem toda essa vida, se tem todo esse nível de organização na sociedade, né? Se nós estamos vendo redes de solidariedades crescendo, se tornando cada vez mais importantes, isso tem jeito de entrar no mundo da política, de sensibilizar, de influenciar esse mundo da política ou não? Agora você colocou. Ó, vou jogar bem claro aqui que durante a pandemia, durante esse processo, esses 60 e tantos dias, eu estava bem otimista, assim, porque na minha cabeça estava girando uma chave que era: eu acho que as pessoas estão tendo uma visão integral da cidade, sabe? Entendendo quem é o cara que lava o quintal dele, quem é o cara quem é o porteiro, de onde ele vem, qual condição em que ele está existindo.
Saca? Quais são os desafios que ele passa? Quais são assim, os obstáculos que ele tem para chegar até aqui? As pessoas circulando menos de carro, as pessoas ficando mais com seus filhos, as pessoas se alimentando melhor. A gente, assim, eu não vou fazer esse jogo assim, é uma oportunidade porque é às custas de milhares de pessoas que estão morrendo. Mas na minha cabeça, assim, as pessoas vão tomar essa consciência, saca? E aí eu acho que tem esse lance, né? Então, que é esperança de que a gente vai conseguir mudar isso, você traz muito bem o lance da solidariedade, quer entender, ó, estamos nos ajudando, a classe média se ajudando como dá, fazendo compra para os vizinhos que são grupo de risco, e na periferia, de maneira muito mais pesada, você tem uma favela do tamanho de Paraisópolis, auto-organizada, assim, saca? Assim, auto-organizada. E é lindo ver esse negócio acontecendo, lindo assim no sentido de que você fala, é agora. Aí você olha para outras cidades no mundo, a redução de emissão de gases. Você sabe, a água vai ficando mais limpa, tudo vai ficando mais limpo, tudo mais. Qual que é o grande desafio? Como que a gente transporta tudo isso para o dia 1 em que a gente botar o pé na rua? E eu oscilo hoje entre esperança e uma certa. Quando eu vejo de novo a galera assim, o trânsito está aumentando, saca? Quando a gente vê, né, que o Observatório do Clima soltou ontem que no mundo inteiro a previsão é de reduzir a emissão em pelo menos 6%. No Brasil, a previsão é de crescer no mínimo 10%, ou alguma coisa entre 10 e 20%. Então a gente não fica tão otimista, mas eu acho assim, eu acho que a cama para a gente estar armada, para a gente poder passar esse negócio e transportar para a política, e as eleições municipais são de fato o momento para a gente fazer isso. Agora, como a gente vai ter que conversar daqui um mês e meio, 2, eu acho que esse é o exercício que todo mundo está fazendo. É o exercício que os movimentos estão fazendo, é o exercício que as organizações estão fazendo, quer entender como que isso vai rodar daqui para frente. Então, nesse sentido, eu reconheço a importância dos movimentos, eu reconheço a importância de ONGs, como, por exemplo, o Instituto Polis, né? E eu vejo que existe um nível de organização, um nível de construção de redes de organizações importante, né? Mas, Dani, isso vai sumir depois da pandemia ou não? Olha, Silvio, eu estou um pouco que nem o Black, oscilando entre o otimismo e o pessimismo, mas é difícil falar, né, que é um momento oportuno, porque é um momento muito trágico, mas eu acho sim que existe uma oportunidade da gente tentar levar isso para frente, assim. Eu acho que as redes solidárias, as redes da sociedade civil têm se mostrado muito importantes para o próprio poder público. Em São Paulo, para a distribuição de cestas de alimento, a prefeitura teve que se organizar com as organizações da sociedade civil, inclusive a Fundação Tite Setúbal e o Instituto Polis, que estão aqui, estão ajudando a prefeitura a chegar nos lugares onde as pessoas estão passando fome, porque a prefeitura percebeu que os seus cadastros não eram úteis, porque eles não entendiam as pessoas como um cidadão completo. Então, o cadastro da assistência social não dialoga com o cadastro da habitação, não dialoga com o cadastro da saúde, e a prefeitura passou um mês sem conseguir, com alimentos doados, mas não conseguia chegar nos cidadãos e teve que reconhecer a importância das redes sociais, que passam desde ONGs, organizações da sociedade civil, até as associações de bairro lá na ponta, como está acontecendo em Paraisópolis, Heliópolis, e em tantos outros lugares que não são famosos, como Heliópolis e Paraisópolis, que estão conseguindo fazer frente à pandemia, muitas vezes de forma muito mais organizada que o governo. Então, eu acho que isso mostra para a sociedade de forma geral e para o próprio poder público a importância da organização da sociedade civil e da parceria entre o poder público e a sociedade civil. Eu acho que uma das coisas importantes que está aparecendo nesse momento, e não é só em São Paulo, a gente tem visto em vários lugares do Brasil, é esta parceria entre a sociedade civil e o poder público, e está trazendo à luz não só as nossas desigualdades, né, que é fundamental, como o Black falou, que as pessoas entendam que cidade é essa que a gente está,
que para muitas pessoas era invisível a grande parte da cidade, né, e que agora traz à luz, mas também o conhecimento sobre esses lugares, porque isso que eu falei dos indicadores de óbito são muito diferentes na cidade de São Paulo, mas o poder público ainda não conseguiu se organizar de forma territorial para entender essas diferenças e atacar de forma desigual a pandemia, porque é assim que se trata uma cidade com a extensão que a gente tem em São Paulo. E só uma rede que conhece essas diferenças vai poder contribuir para que o poder público chegue de forma diferenciada e de forma justa nesses lugares, né? Então, eu tenho uma certa crença de que a gente vai conseguir transportar parte disso que a gente está fazendo agora para o futuro, pós-pandemia. Você está sendo generosa quando você diz assim que o poder público ainda não conseguiu se organizar no nível regional. Porque não existe no mundo uma cidade com 13 milhões de habitantes como é São Paulo, com um governo centralizado como o nosso, né? Sim. Em Tóquio, em cidades que não têm nenhuma cara de um projeto democratizante, por exemplo, eles entendem que a gestão do território precisa ser no território. Não dá para ficar no centro da cidade, num gabinete, reconhecendo o que Guaianazes precisa, né? Então, quando a gente fala as oportunidades que estão surgindo nesse momento de crise, eu acho que nós precisaríamos avaliar com muita propriedade, vamos dizer assim, com muita seriedade, a divisão de São Paulo em outros territórios, talvez mesmo prefeituras, né, que pudessem atender regionalmente, olhando para a realidade local. Márcio, o que você acha da gestão, vamos dizer assim? Tem que mudar a gestão ou é só passar a crise e a gente melhora essa estrutura? Eu acho que essa é uma discussão que eu ouço vem desde a Erundina, né? Acho que a Erundina essa é uma discussão que vem sendo feita, que vai e volta o tempo inteiro, assim. Eu tendo assim, eu concordo que precisa realmente descentralizar, a gente entendendo que novos conflitos vão aparecer, né? A partir de quando você fizer isso e tudo mais. Assim, não tem uma resposta para isso agora, assim, qual que seria o melhor modelo. Mas assim, eu trabalhei na gestão da Marta e eu vi as subprefeituras funcionando de uma maneira razoavelmente legal ali, porque elas tinham autonomia, inclusive, para alocar recursos. Eu lembro que cada secretaria tinha uma coordenadoria equivalente na subprefeitura. Então, os diálogos ficavam mais fáceis ali naquele momento. Eu acho que é isso. As subprefeituras precisam voltar a ocupar o espaço que tinham antes. Qual que é o modelo sobre o qual vai acontecer essa ocupação? Se é eleição de subprefeito ou não? Como se distribuem esses cargos? Eu não tenho muita certeza. Mas precisa. Então, aí eu fico pensando que nessa relação da sociedade com o governo, o tema da participação é central, né? Se Não, não claro. tiver participação, não tem relação, né? E a participação, ela não pode ser tutelada, no sentido de que se você concorda, você participa. Se você não concorda, você está fora, né? E esses espaços nós não temos mais. Eles foram destruídos. Quer dizer, isso indica que nós não temos mais o diálogo fundamental para o estabelecimento de um cenário democrático, que nós vamos viver uma situação como a da Paris, por exemplo, em que uma revolta dos jovens acabou em 2005 queimando, acho que 10 mil carros na cidade, ou nós vamos ter formas de negociação menos violentas, vamos dizer assim, no cenário que nós estamos vendo? Dani, o que você acha? Olha, eu concordo com você, eu acho que a participação é fundamental, mas a participação efetiva e verdadeira, né? Eu acho que, inclusive, os espaços, de participação, eles têm que ser deliberativos, eles têm que ter decisão, né? Não pode só se consultar a sociedade civil e depois decidir o que se quer fazer, né? Vira um espaço só
legitimação da política, né? Isso que a gente tem visto nos últimos anos todos, né? Eu acho que a gente está caminhando para um momento muito perigoso. Eu acho que quanto mais se diminui a possibilidade de diálogo com a sociedade, mais se afasta da sociedade. E é isso que a gente está vendo nesse momento de crise sanitária que a gente está agora, que é isso, o Estado não conhece o seu território, não só em São Paulo, em vários lugares do Brasil, o Estado não conhece seu território, não sabe como chegar nem para fazer uma atuação assistencial no território, e isso também tem a ver com a falta de diálogo. Enquanto isso, é importante a gente lembrar que os espaços de participação amplos vão sendo destruídos, mas os espaços de diálogo com certa parte dos interesses que estão na cidade continuam sendo ampliados. Então, os espaços de diálogo de gabinetes, de reuniões fechadas, né, eles continuam sendo ampliados. Então, isso é importante porque não significa que não é toda a sociedade que está sendo escutada. Significa que tem uma parte da sociedade que é escutada, que seus interesses são atendidos e uma parte que não é escutada. E eu acho que é um cenário muito preocupante, porque cada vez mais que, na verdade, a maior parte, né, o maior percentual da população não tem lugares de escuta e de decisão sobre seus territórios e suas vidas, vai possivelmente eclodir revoltas maiores e a gente vai ver cenários mais violentos no Brasil. Você também acha isso, Márcio? Olha, não chegaria ao ponto de revolta, motins, que eu acho que é o que esse governo quer agora, nesse momento, é o que falta para eles começar a eclodir esse tipo de coisa, mas eu não chego aí. O que eu leio nos territórios, as escutas acontecem. Os movimentos estão muito bem organizados. Sei lá, o movimento cultural das periferias, por exemplo, você vai nas reuniões, são reuniões com 400, 300, 400 pessoas, escutando o que os agentes culturais do território têm como demanda, organizando essa escuta na cidade, mas aí o que falta? Eles não conseguem dar o próximo salto, que é trazer, assim, são construções super embasadas, sabe? Com mapa, com dado. Eles fazem essas escutas, essas construções. E isso vale para moradia, todo mundo sabe que é super organizado. Os movimentos são todos organizados, de meio ambiente. Eles estão se organizando e estão fazendo essas escutas no territórios, porque é isso, eles conseguem, assim como a descentralização das subprefeituras precisariam atender melhor no território, o melhor lugar para acontecer essas escutas é lá na ponta. Quer dizer, essas conversas e tudo mais. Só que você não consegue dar o salto. Esse salto não acontece, não chega. É exatamente isso que a Dani falou. Alguns agentes, alguns movimentos conseguem acessar via gabinete, via uma ou outra, mas aí quando chega enviesado, porque chega o interesse de um grupo menor, não o interesse do coletivo mesmo, do grupão. Então, aí nós... A volta, talvez aí, eu acho que é isso, né? A gente tem um modelo que é fortalecimento das subprefeituras, uma maior escuta nos territórios, e isso se converter em conselhos participativos que realmente sejam deliberativos, que realmente consigam pautar com força as políticas públicas. Então, olha... É um sonho, não chega nos motins e revolta, mas está tudo colocado aí para a gente. Então, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, já passa rápido esse negócio, né? E nós temos mais uns 4 minutos, de tal maneira que eu queria levantar a última questão para vocês. Quer dizer, os movimentos estão aí, estão organizados, nós temos as eleições, mas nós não temos como fazer esse da demanda, da reivindicação para o mundo da política. Para isso, precisa dos partidos políticos. A gente sabe disso, né? Quer dizer, e eleição é eleição de candidatos de partidos políticos, né? Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês têm ouvido dos partidos políticos como propostas para a nova gestão
que vai ser eleita em novembro, possivelmente? Essa eu vou jogar para Dani. Eu acho que os partidos, eles também estão muito desconectados desses territórios, né, e desses lugares, assim. Acho que a gente tem visto emergir em São Paulo, por exemplo, a gente, nas últimas eleições, teve, inclusive, foram eleitas representantes que começam a dialogar mais com esses territórios, que são mais representativos, né? Então, ainda é um percentual muito baixo, né? Mas a gente conseguiu, na última eleição para a Assembleia Estadual de São Paulo, por exemplo, eleger uma mulher negra trans, né? Isso é uma inovação e uma possibilidade de trazer novas pautas, né? Muito importante. Ao mesmo tempo, então, tem partidos que já começam a pensar um pouco mais nisso, na representatividade, a dialogar mais com isso. Mas acho que os partidos ainda estão muito desconectados dos territórios, da população que está lá, do entendimento, inclusive, da realidade dessas populações, o que tem sido os últimos anos, né, de crise nesses territórios para essas populações, e eu não vejo nenhuma grande inovação de demandas, inclusive do sistema político e do sistema administrativo das cidades, né? E isso tem vindo muito mais de movimentos sociais que se organizam para pensar novas plataformas para a cidade, para o sistema político, do que dos partidos políticos, né? Eu não tenho visto esse movimento vindo deles. É, Marcos. eu acho que o desafio dos partidos aí, como tudo, é se reinventarem mesmo. Eu acho que existem novos agentes aí políticos que estão na rua, que estão fazendo coisas, mas existe uma resistência grande dos partidos em se renovar. E aí é realmente abrir espaço nos partidos, não só atrair novos atores para dentro do partido, para que eles referendem as mesmas pessoas sempre, mas aí é realmente abrir os partidos, democratizar mesmo esses acessos, para que essas pessoas possam compor as executivas, possam acessar fundo partidário do mesmo jeito. Dependendo do espectro político que você está, tem uma resistência muito grande ao que chamam que são as agendas identitárias, entender que essas agendas elas carregam em suas identidades também política, quer dizer, a política está na identidade, né, na formação identitária, que carregam também nos seus corpos e identidades os territórios de origem. Eu acho que tem uma série de aberturas aí que os partidos precisam fazer para poder acessar também essas novas agendas, essas novas leituras, novas visões para as cidades. Tem um desafio aí que é para eles, e que eles precisam fazer esse exercício se quiserem realmente agora se comprometer com a cidade na próxima eleição. Muito bem. Então eu vou fazer a última pergunta para vocês, né? Antes que a gente conclua o nosso programa de hoje, né? E a pergunta é: qual é a medida mais importante a ser tomada hoje para enfrentar a pandemia do ponto de vista do direito à cidade? Nossa, difícil a pergunta. Eu acho que, na verdade, não é uma medida, né? É um conjunto de medidas que consiga. Eu acho que a questão mais fundamental hoje em dia é o direito ao isolamento. Mas esse conceito, né, que começa a surgir, que é o direito ao isolamento, ele tem uma concepção maior, ele não é uma coisa, né? Então, ele é um direito à moradia adequada para aquelas pessoas, e quando não haja, que se tenha um lugar de direito ao isolamento adequado, é o direito à água, é o direito à alimentação e é o direito à renda que permita as pessoas ficarem em casa, né? Então é um conjunto de coisas. Muito obrigado. Márcio. É isso, a cidade precisa se reconciliar com as suas periferias. Assim, e esse reconciliar é somente isso. É não fazer operação policial nesse momento, sabe? Entender também como essas comunidades se organizam, mapear, por exemplo, experiências como essas que estão acontecendo em Parelheiros, ou em Paraisópolis, com certeza está acontecendo em vários outros territórios. Aí é entender
qual que é o papel do poder público nesse momento, como que ele pode apoiar de fato essas iniciativas, e isso vai acontecer de maneiras diferentes em cada um dos territórios, mas eu acho que é isso, as atenções hoje, é lógico, todo mundo tem que ficar em isolamento, mas acho que as atenções hoje, ela tem que estar nas periferias. Muito obrigado. Porque está Quero crescendo agradecer ali, muito. né? Está morrendo muita gente lá. Eu quero agradecer muito a Daniele Klinkovitz, do Instituto Polis, pela participação, ao Márcio Black, agradecer a você que nos assistiu também e dizer que semana que vem tem mais. Muito obrigado, até logo.